Agora sim, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A ideia da proposta de voltarmos à questão da live é fazermos um comentário a respeito do estudo direcionado à figura do direito constitucional, principalmente na figura do título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Qual a proposta de estudo? Analisarmos os 78 incisos do nosso queridíssimo artigo 5º. Mas de que forma? Simples. Vamos lá. Vamos dividir o nosso estudo. Nós temos o capítulo 1. O capítulo 1 vai tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos. Com relação a isso daí. Então, esses direitos adicionais, que nós temos aqui, o pessoal... Sejam bem-vindos, boa noite, boa noite. Vamos lá. Então, nesse capítulo 1 que nós iremos colocar aqui, nós temos o caput do artigo 5º. E todo esse caput que ele fala aqui, ele traz que todos são iguais perante a lei. Então, o que a gente tem que ter cuidado é o seguinte, para efeito de prova, muitas vezes a gente vai resolver questões. Então, ele vai falar que todos são iguais perante a Constituição Federal. E não é. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esses 5 direitos que são invioláveis, ele será a base de todo o nosso estudo. Depois, a gente vai montar uma tabelinha mostrando a figura do artigo 5º, com relação a essa questão da inviolabilidade do direito. Deixa eu ver aqui que deu Vejamos, qual é a ideia dessa figurinha do artigo 5º? Mas antes de entendermos como funciona o nosso queridíssimo artigo 5º, nós iremos estudar alguns tópicos para compreendermos melhor na hora de resolvermos as questões. Primeiro, vamos entender como é que funciona a nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Segundo, a origem e evolução dos direitos fundamentais. Por que isso? Porque muitas vezes nós pegamos lá, todos são iguais perante a lei. E de onde veio esse princípio da igualdade? Como surgiu esse princípio da igualdade? Como também iremos estudar as diretrizes específicas para a interpretação dessa norma. Porque o que acontece na dificuldade, muitas vezes, de resolução de questões, é porque a gente falta aquela base ideológica, fundamentalógica, vamos dizer assim, fundamental, sociológica e assim sucessivamente. Quem são os sujeitos dos direitos fundamentais? Muitas vezes a gente pensa que os direitos só são para as pessoas físicas. Não, também são para as pessoas jurídicas. As características dos nossos direitos fundamentais, tais como irrenunciabilidade, imprescritibilidade. Então, cada tópico desse, como o conflito dos direitos fundamentais, nós iremos sim estudá-los. Cada um desses nós teremos uma planilha e vou mostrando detalhadamente como funciona. As restrições aos direitos fundamentais, porque meu direito vai até onde eu não prejudicar o direito da outra pessoa. Então nós temos isso daí também. Nós temos a suspensão dos direitos fundamentais. Estudaremos também a teoria da reserva do possível como a teoria do mínimo existencial. E nós iremos classificar também os nossos direitos fundamentais. Então, nós percebemos que antes de adentrarmos na figurinha do artigo 5º da nossa Constituição Federal, há necessidade de todo esse embasamento para que facilite os nossos estudos. Porque o que é que acontece? Quando a gente vai para o nosso texto, e lá diz o artigo 5º, que daqui a pouco a gente vai ler todo o enunciado do caput do artigo 5º, mas fica faltando algum detalhezinho. Vejamos. Antes de iniciarmos o artigo 5º, o que é que me traz o preâmbulo?
o início do nosso próprio texto da Constituição Federal. Ele diz o seguinte: nos termos do preâmbulo da Constituição Federal, foi instituído um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Então, quando a gente adentra no próprio início da nossa Constituição Federal, ele vai já me dando, né, a filosofia da nossa Constituição Federal. Então, ele já começa os direitos sociais e individuais. Ele já fala da nossa o quê? Liberdade. Ele já fala da segurança. Essa segurança a gente vai detalhar que não é apenas a segurança com relação à polícia, não é? Mas nós iremos ver vários fatores com relação a isso daí. Próximo. Vamos dividir tópico 13. Nós temos o direito à vida, que é o início do nosso capítulo do artigo 5º. E nós teremos lá no artigo 1º, inciso 3º, dentro dos princípios da nossa Constituição Federal, que nós vamos agregar no nosso conhecimento a dignidade da pessoa humana. Hoje o que se fala não é apenas o direito à vida, mas um direito à vida com dignidade, com respeito. Em todos os sentidos, essa questão do respeito. E nós vamos agregar ao nosso conhecimento a questão da legislação, né, do... Deixa eu só ver aqui, meu querido, que... legal. Nós temos aqui. Então, nós temos a dignidade da pessoa humana. E na legislação especial, nós vamos falar também do crime de tortura, porque nós vamos dividir os incisos. Então, como é que eu fiz? Para entendermos melhor a nossa legislação do artigo 5º, eu peguei e dividi. Quando a gente estuda o artigo 5º, lá no caput, diz que nós temos direito a 5. A vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade e a segurança. Com o tempo de ensino, eu percebi que havia necessidade de subdividirmos, vamos assim dizer, os incisos do nosso texto, os 78, em módulos. Então, o módulo 1, como eu falei anteriormente, aí vem o direito à vida. Onde é que eu vou pegar esse direito à vida? Ele falou no caput do artigo 5º. E vem agregado com o artigo 1º, inciso 3º, com a questão a dignidade da pessoa humana. Depois, vamos pegar o módulo liberdade. E dentro desse módulo da liberdade, nós vamos estudar o que é que os incisos nos falam. Liberdade de pensamento, sendo vedado o anonimato. E nós teremos a figura do direito e resposta, onde nós teremos também a liberdade de consciência, crença e culto. E a liberdade da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, indenização em caso de dano. Ao lado de cada tópico, coloquei os incisos. Por quê? As questões de concurso estão muito relacionadas a esses temas. Por exemplo, você tem a liberdade de pensamento? Tenho. Mas é permitido o anonimato? Não. Por que isso? Para evitar que você cause danos a terceiros, praticando crimes contra a honra. Não é? Por exemplo, nós temos também, continuando o próprio tópico do direito à liberdade, nós vamos trabalhar a liberdade de profissão, a liberdade de informação, a liberdade de locomoção, a liberdade de reunião e a liberdade de associação. Vamos perceber, quando estivermos resolvendo as questões, que ele vai perguntando dessa forma. Qualquer um terá direito à liberdade de informação. Então, o texto da Constituição Federal, nos incisos 14 e 33, ele vai me dizer como é que funciona isso. Como a liberdade de locomoção, ele vai me dizer no inciso 15 e 61, como é que funciona isso. Então, a ideia da junção, como eu disse anteriormente, desses incisos é facilitar o nosso conhecimento. O próximo capítulo será a questão da igualdade. Vem lá o inciso 1, ele me fala a questão do princípio da igualdade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
Mas aí vem a questão das práticas discriminatórias, que já vai lá no inciso, não é, 41 e 42. Então, muitas vezes, eles ficam distantes, esses incisos, dificultando o nosso entendimento. Agregando as nossas informações, vem a Lei 7.716/89, que são os crimes resultantes de discriminação ou preconceito, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Eu faço questão de debatermos essa lei porque é o que nós estamos mais vendo hoje na televisão. E é passível o quê? De muitas questões de concurso, inclusive também de redações. Nós estamos percebendo que alguns concursos estão utilizando esses temas em nossas redações. Partindo para o capítulo 16, iremos estudar o princípio da legalidade e da anterioridade penal. Eu chamo a atenção com relação a esse capítulo 16, segurança, porque muitas vezes nós visualizamos segurança com relação à polícia, e não necessariamente. A segurança, ela vem me trazer também a questão da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. Quer dizer, eu tenho que ter a segurança que minha vida privada ela será o quê? Inviolável. Para evitar o quê? Problemas com relação a isso daí. Aí vem a questão da inviolabilidade do nosso queridíssimo domicílio. Aí vem aquelas regrinhas durante o dia, a qualquer hora do dia, que é bem cobrado em concurso, como a questão da inviolabilidade das comunicações pessoais. Questão da inviolabilidade das comunicações pessoais, que nós vamos ver também que ela é passível de violação através de quê? Ordem judicial. Então a gente vai ver também a questão das regras, como é que vai funcionar tudo isso daqui. Próximo tópico, direito à propriedade. A nossa propriedade. A função social de propriedade, aqui eu só coloquei os incisos 22 e 23. Mas quando nós estivermos estudando, nós vamos ver que o próprio texto da Constituição, ele me dá a situação da função da propriedade. A gente vai lá na frente, na Constituição, e vamos trabalhar a definição da função da propriedade, o caso da desapropriação, a desapropriação de uso de propriedade particular, com relação à pequena propriedade rural, como é que vai ser feito a indenização dessa desapropriação, se será feita prévia e justa em dinheiro, se será feita através de títulos da dívida bancária, títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária. Então, nós vamos detalhar cada tópico desse. Não se preocupem. O curso, a ideia é comentarmos os 78 incisos do artigo 5º, não só ele, mas como funciona também todo o contexto da nossa Constituição Federal. Continuando com relação à propriedade. A propriedade nós temos, quinto, direitos do autor, incisos 27 e 28, também bem cobrado. Nessa questão do direito do autor, o que mais cai em questão de concurso é com relação à herança. É babada. Toda vez que ele fala a questão do direito do autor, ele pergunta se será transmitido aos herdeiros. E com relação aos autores de inventos industriais, ele pergunta se é de forma definitiva ou temporária. É questão padrão. Com relação ao direito de herança, ele vai perguntar também se nós iremos utilizar a legislação, né, do de cujos, babada também, e o Código de Defesa do Consumidor. Esse Defesa do Consumidor, quando a gente for estudar esse tópico 8, vou colocar a lei do Código de Defesa do Consumidor também, e como é que funciona. Tópico 18, segurança em matéria jurídica. Matéria jurídica. Esse tópico eu tratei com muito carinho, que ele vai servir também com relação a quem vai fazer concurso para a Polícia Civil, TRF, né, Tribunal de Justiça. Por quê? Porque ele vai trazer a parte penal. Então a gente vai fazer uma associação. A gente vai ver essa parte da Constituição, veremos como ela funciona no direito penal e também veremos como ela vai funcionar no direito processual penal. A gente vai matar 3 em 1.
Porque esse artigo 5º, o meu intuito, esse projeto, é que ele lhe dê um embasamento para qualquer concurso jurídico que vocês irão fazer, ou na área militar, qualquer um deles. Então, na segurança em matéria jurídica, ele começa. Princípio da inafastabilidade ou do controle do poder judiciário. Limites à retroatividade da lei. Esse limite da retroatividade, muita gente sabe que a questão padrão vai ser aquela. A lei do direito penal, a lei penal poderá retroagir para beneficiar o réu, questãozinho padrão. Princípio do juiz natural legal. Vamos colocar a definição, o que é um juiz natural, legal e como funciona. Como também a gente vai colocar toda a composição do tribunal do júri. Vamos pegar a parte penal, processual penal, quem pode participar, quem não pode participar, a quantidade de pessoas que serão jurados. Inclusive, o policial militar não pode participar do júri. Princípio da anterioridade da reserva da lei penal. Como a gente vai ver, esse princípio, o crime, não há crime sem lei anterior que o defina. E a gente vai ver como é que funciona isso na parte especial do nosso queridíssimo Código Penal. Próximo capítulo. Aliás, desculpe, continuando, próximo tópico, princípio da retroatividade da lei penal mais gravosa, princípio da personalidade da pena, da individualização da pena, proibição das determinadas tipos de penas. Essa qual padrão? Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, nós percebemos que é uma questão que padrão com relação a isso daí. Qual outro? Proibição de determinadas e princípios relativos à execução da pena privativa de liberdade. Então, aqui nós vamos trabalhar essa parte de pena, como eu disse, e vamos trazer também o que é que fala o Código Penal e o que é que me fala a questão do Código Processual Penal. Esse é o mais extenso de todos, né? Restrições à extradição nacionais e estrangeiros. E nesse tópico 11, a gente vai colocar o que é extradição, o que é deportação, o que é banimento. Vamos trabalhar com todas essas definições. Proibição da prisão civil por dívida, exceto pensão alimentícia, que a gente vai ver o que é que o Supremo Tribunal fala também, e da gratuidade dos registros. Lembrando dessa questão, nós iremos fazer alguns comentários também, o que é que o Supremo Tribunal de Justiça, agora enrolei tudo, o Supremo Tribunal Federal fala sobre isso, com relação a essas determinações. Capítulo 19, iremos falar dos crimes. Tortura, o que a gente já vai comentar lá no direito à vida, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Inclusive, eu vou colocar uma observação com relação ao feminicídio. Tá? É importante que a gente comente sobre a questão dos crimes hediondos e principalmente sobre o feminicídio. O que são crimes inafiançáveis e imprescritíveis? Vocês vão receber uma tabelinha show de bola com relação a isso daí. Prisão. Flagrante delito ou por ordem judicial. Iremos também debater o que é um flagrante delito. Comunicação da prisão. A quem será comunicada a prisão? Privilégio contra a autoincriminação e identificação dos responsáveis pela prisão. A gente percebe que o artigo 5º, com a evolução dessa questão da prisão, teve uma preocupação com relação a não acontecer o abuso, a tortura, a arbitrariedade das prisões na época do regime militar. Então a gente vai ver que a comunicação, assim que a pessoa foi presa, tem que ser comunicada imediatamente à família, ao juiz. Então essa questão dos direitos humanos. Certos tópicos desses a gente vai comentar lá naquela introdução que eu fiz, sobre aqueles 11 tópicos que a gente vai ver sobre direitos humanos também. Relaxamento da prisão, liberdade provisória e a figura da prisão civil. Garantias processuais. Aí chega uma parte bem com relação ao Código Processual Penal. A Constituição, ela serviu de base, de referência, para os nossos direitos e garantias fundamentais.
Mas nós sabemos também que muito que está na nossa Constituição foi tirado do Código Penal e Código Processual Penal. Por isso é importante estudarmos. O que vem ser o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Proibição de prova ilícita, nós iremos ver, fazer um comentário, o que são provas, quais são os tipos de provas que são permitidas, aquelas que são ilícitas, a questão do fruto da árvore envenenada. Princípio da presunção de inocência ou presunção de culpabilidade. Até que se prova o contrário, eu sou o quê? Inocente. Quem é que vai ter que provar que eu sou o culpado? A partir do momento que é uma ação penal pública, condicionada, incondicionada, como é que vamos tratar sobre isso? Proibição da identificação criminal, já civilmente identificado. Vamos ver como é que funciona essa identificação criminal, quem é que tem que fazer, a questão de tocar o piano, se é permitido, a questão da validade dos documentos de identificação hoje também. O que é que a Constituição fala? E lembrando que, além da Constituição, nós iremos agregar nossas informações, também o que a lei fala e entendimento jurisprudencial. Garantias, continuando. Ação privada dos crimes de ação pública, publicidade dos atos processuais, assistência jurídica integral e gratuita, erro judiciário e princípio da celeridade processual. Fiz questão de dar nome aos nossos incisos, porque a prova será cobrada dessa forma. Estarei iniciando também um curso de resolução de 200 questões. Coloquei algumas enquetes no nosso Instagram. Estarei comentando todas as 9 questões amanhã. Muita gente pediu, a gente fez um teste com relação a isso daí. E eu vou colocando as questões no enquete, cada tópico desse. E depois nós iremos comentar também cada questão. Capítulo 22. Claro que a gente não poderia esquecer de quem? Dos nossos queridíssimos remédios constitucionais. Aqui tem os nossos remédios. Vocês irão receber uma tabela com relação a cada remédio constitucional, quando é que eles foram criados, ou seja, quando eles começaram a vigorar na nossa Constituição Federal. Então, nós temos remédios constitucionais que vieram com Getúlio Vargas, como nós temos constituições, remédios constitucionais que foram criados através da nossa Constituição de 1988. Então, qual o intuito disso? Já houve, né, nós tivemos questões com relação a isso daí, né, com relação à figura do habeas corpus. Né? Qual foi o ano que ele foi criado? Então a gente vai ver que lá na Inglaterra, em 1215, João Sem Terra, ele já mencionava a figura do habeas corpus. Quem pode impetrar um habeas corpus? Qualquer pessoa, de maior, de menor, brasileiro, estrangeiro, analfabeto. Então a gente vai debater o habeas corpus, nós iremos debater o habeas data, a gratuidade do habeas corpus e do habeas data, o direito de petição, direito à certidão. Quais são os remédios constitucionais administrativo, judiciário, quais os que serão pagos. Iremos estudar também a questão do mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, aquela questão do mandado de segurança coletiva, a composição através de partido político, com representação no Congresso Nacional, o mandado de junção, que eu esqueci de colocar aqui também, que há um mandado de junção também coletivo, ação popular, e eu fiz questão de acrescentar a ação civil pública também aqui, que vem com o artigo 129, inciso 3 da nossa Constituição. Então, nós iremos trabalhar esses 10 tópicos de remédios constitucionais. Além desses 10 tópicos, eu vou marcar com vocês um determinado dia para a gente fazer um mega simulado com 50 questões só de remédios constitucionais, baseado tanto em concurso da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Tribunal de Justiça e assim sucessivamente. E para terminarmos a nossa noitinha de hoje, eu estou vendo aqui muita gente participando, estou muito feliz com relação a isso daí. A primeira coisa que eu digo, nunca desistam. Sejam fortes. Não é fácil, eu sei que não é. Trabalhar o dia todo, ir para o cursinho, ainda chegar em casa, ter disposição para estudar, não é fácil. Mas nós vimos que todos aqueles que perseveraram, tiveram perseverança, que foram à luta, eles conseguiram. Nós temos vários e vários exemplos. Nós temos hoje
Eu tenho o prazer de ter 1.026 alunos fardados hoje. Eu não dou aula só para essa turma, quer dizer, somando a turma 2004, 2006, 2009, 2016, então tenho a honra, né, de ter 1.026 policiais fardados. Meus jovens que são heróis. Com essa violência que nós estamos vendo hoje, com essa sociedade tão, vamos dizer assim, louquinha. E quando eu vejo o olhar desses jovens na sala de aula querendo ser policiais para estar do lado do bem, sinceramente, é muito orgulho que eu tenho de ensinar para vocês. Eu tenho a certeza e sempre falo para os meus alunos que todos podem. Só depende de vocês. Confio plenamente em cada um. Vocês só precisam acreditar em si e se concentrar ao máximo em seus objetivos. E tenham fé em Deus que sempre conseguirão o que buscam. Agora, vamos à luta. Muito boa sorte nesse seu projeto de vida e chame-me para a posse. E como nós tivemos, principalmente agora, a questão da nossa queridíssima posse. Agora eu quero uma sugestão, quais são? Eu quero estabelecer 2 dias para os nossos encontros. Eu estava querendo estabelecer terças e quintas à noite. E eu quero a sugestão de vocês com relação. A segunda, eu acredito que fica meio complicado, porque muita gente trabalha na Sulan, que a segunda está bem cansada. A quarta, aí eu pensava assim, terça e quinta, porque daríamos um determinado intervalo. E as enquetes, com relação às questões, eu postaria nas quartas, quintas e sextas, após as nossas lives. E eu vou comentando cada uma questão. Eu falhei um pouco, realmente eu concordo, ter colocado as questões, não ter gabaritado logo em seguida. Mas a partir de amanhã eu estarei colocando às 11 horas da noite. E no outro dia, eu faço um comentário com a resposta. E vamos fazer um grupinho de estudo, de estatística, para ver quantos mais acertam com relação a isso daí. Eu quero desejar a todos vocês, deixa eu virar aqui a nossa imagem, deixa eu ver se... Deixa eu ajeitar aqui, porque não está pegando agora. Agora sim, agora eu me situei. Aqui eu estou em casa, né? Nada como tá, aula em relação em casa. Fico muito feliz com a presença de vocês, e eu espero que tenham gostado. Eu estarei disponibilizando isso em PDF para que vocês possam acompanhar as questões também. Estaremos montando, como eu disse, o nosso curso com 200 questões, só em cima desse artigo 5º. Um abraço a todos, e também estarei disponibilizando o nosso canal do YouTube, tudo isso daí para que vocês possam ver, rever e comentarem também, viu, pessoal? Vocês podem entrar no WhatsApp, tá? E comentarem essas questões. Inclusive, eu vou falar com o meu companheiro aqui, Alex, que está aqui, e a gente criar um grupo específico no WhatsApp só para debatermos esses comentários das nossas lives, tá? Um forte abraço a todos, tudo de bom, até amanhã.